Como dentistas podem mudar a sua vida financeira? Esse é o tema do nosso encontro de hoje, aqui no projeto Dentista Tranquilo Investe. Meu nome é Alexandre Carvalho, sou fundador do projeto e aqui no Dentista Tranquilo Investe nós ajudamos colegas a organizar melhor a sua vida financeira e começar a investir do zero. E hoje temos um tema bastante profundo, porque eu vivi muito do que eu vou falar hoje. Passei muito tempo na cegueira, passei muito tempo vivendo um universo em que eu não tinha consciência do que vivia, até que eu acordei, até que eu despertei em algum momento lá atrás. E o que eu quero trazer hoje aqui? Eu quero trazer hoje aqui no nosso encontro o seguinte: a gente vive num país de juros altíssimos, altíssimos. As pessoas físicas do nosso país tomam quase 2 trilhões de reais todos os anos emprestados. Emprestados para quê? Emprestados para pagar cheque especial, emprestados para pagar cartão de crédito, emprestado para pagar financiamentos. Por que que nós, pessoas físicas, dentistas também estão no meio dessa população, tomamos quase 2 trilhões de reais por ano para comprar coisas? Por que isso acontece? Essa é a pergunta. Por que nós tomamos 2 trilhões de reais emprestados por ano para consumir? Então, o porquê é muito simples. É uma palavrinha chamada padrão de vida. O padrão de vida é visto como, numa analogia, como o que determina o que nós fazemos com o nosso dinheiro quando a gente não está desperto. Por que eu estou com essa camisa aqui arrumadinha? Por que eu ajeitei o cenário? Por que eu corto o cabelo? Existe um motivo. Qual é o motivo? Existe um motivo social. Existe um motivo da moda. Existe um motivo do ser aceito. O ser humano, ele vive em sociedade. Ele vive numa sociedade e ele quer pertencer a essa sociedade. E essa questão de pertencimento, essa necessidade de pertencimento, faz com que aconteça o que eu acabei de dizer. Nós, para mantermos um padrão de vida, as pessoas físicas no Brasil tomam 2 trilhões de reais emprestados todos os anos, mesmo num país de juros altos. E nós, dentistas, não somos exceções. Nós estamos aí nesse bolo para manter o danado do padrão de vida. Por que você vai morar num bairro bom? Por que quando você chega no bairro você quer ter uma casa boa? Por que você chega e quer colocar o seu filho numa escola boa? Porque você quer o melhor para você, para sua família e quer aumentar o seu padrão de vida. Não tem nada de errado. O problema é fazer isso sem dinheiro. O problema é fazer isso quando você não tem recurso suficiente para poder aumentar esse padrão de vida. Percebem que o problema não é você querer mais. O problema é você querer mais sem dinheiro. Entendeu? E isso afeta diretamente a gente. Isso afeta diretamente. E aí eu vou fazer uma pergunta. Quem é que determina o seu padrão de vida? Você, colega dentista, você finge viver acima da sua renda? Olha a pergunta. Você finge viver acima da sua renda? Muitos vão falar assim: não, eu vivo no que eu posso, eu compro com o que eu posso. Mas, se você me responder que tem qualquer coisa financiada, se você tiver qualquer bem de consumo financiado, você está vivendo acima
do seu padrão de vida, porque você não teve dinheiro para comprar aquilo, mas mesmo assim quis, e aí acabou financiando. Porque apesar de não ter recurso, você quis do mesmo jeito, para manter o padrão, para manter o status, para levar uma vida que a sua quantidade de dinheiro no momento não permite, mas mesmo assim, se endividando, você consegue aqueles bens de consumo. E isso é um ciclo vicioso que prejudica toda a sua cadeia de enriquecimento. E não só enriquecimento, como também mental. Porque quem tem dívida e tem um padrão acima do que pode, acaba ficando estressado. Percebem? Está fazendo sentido para vocês? Então, quando a gente tenta viver por status, viver num padrão que não é o nosso, a gente compra coisas que a gente não precisa, com o dinheiro que a gente não tem, para impressionar pessoas que a gente não conhece e para ser o que você não é. E esse ciclo que é destrutivo para a nossa paz, para nossa tranquilidade, para nosso estado de espírito. A função aqui do projeto Dentista Tranquilo Invest é também despertar para essas decisões. Decisões que muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente faz por um impulso que vem do nosso subconsciente, das nossas crenças, de querer impressionar, sabe? Eu tenho um colega, aluno meu, que ele compra um carro, ele ganha direitinho, mas o carro custa muito além do padrão dele. E aí ele reclama, fala, rapaz, a situação tá difícil, tá complicado, eu tô cheio de dívidas. Mas perceba, como é que a pessoa reclama que a situação tá difícil, que a situação tá complicada, se ainda continua assumindo prestações de um carro muito mais caro, da casa que não era do padrão dele no momento? Essa incongruência faz com que nós nos tornemos escravos dessa situação. A gente entra num ciclo vicioso. Eu me lembro que quando meu filho nasceu, e esse foi o ponto da virada, eu tinha um boleto, uma montanha de boleto para pagar. Financiamento do carro, da casa, de tudo que eu podia dividir, cartão de crédito, tudo era dividido em 10 vezes, às vezes não dava para pagar, embolava tudo. Mas aquele antigo eu, ele acreditava que padrão de vida era importante. E quando um amigo falou assim, rapaz, você precisa abrir mão de certas coisas. Olha só, a pessoa já tinha uma sacada lá atrás. E me deu um conselho. Falou, olha, você precisa abrir mão de certas coisas. Do jeito que tá, não vai dar certo. Aí eu falei, rapaz, mas aí eu vou diminuir o meu padrão de vida. Mas só que o que eu não entendia na época era o seguinte. Presta atenção no que eu vou falar agora. Vê se não faz sentido. Na época lá atrás, eu vim de uma família simples. Quando eu me formei em odontologia, eu comecei a ganhar direitinho e em pouco tempo eu já estava ganhando mais que meus pais. Então eu comecei a querer tudo que eu não podia ter comprado antes. Eu queria agora consumir. Conforme eu aumentei o meu padrão de vida, a minha qualidade de vida também foi aumentando. E isso foi me dando prazer. Ter as coisas, comprar o que eu não podia antes, comprar um carro e tal. Só que o meu padrão de vida foi aumentando, chegou um momento em que ele ultrapassou o limite da minha qualidade de vida, porque os dois caminham
tendem a caminhar na mesma direção, padrão e qualidade. Só que chega um momento que, se você acelera demais o seu crescimento de padrão de vida, a sua qualidade de vida não sobe. Porque você começa a adquirir coisas muito além do que você pode e a sua qualidade de vida não evolui. Porque padrão de vida é medido por consumo. O que você consome. Qualidade de vida é medida por estresse. Então, você pode estar comprando o que você quiser hoje em dia. Você tem um padrão de vida, mas se esse padrão de vida for maior do que você consegue manter, você vive no estresse e a sua qualidade de vida estagnou ou até caiu. Eu tenho um colega, dentista também, que ele quando ele foi fazer a casa dele, ele fez um projeto meio sonhador e foi adiante e mandou o cara fazer e tem que ter tantos andares e tem que não sei o quê, porque é o sonho dele. E aí ele começou aquela obra e aquilo ali virou um inferno para a vida dele. Por quê? Porque ele não conseguia manter aquilo, financeiramente falando. E aí a qualidade de vida dele despencou e ele começou a achar a casa ruim. E ele achando, não, essa casa que me colocou nessa situação, não sei para que eu fiz isso, não sei o que, tudo bem, não sabe por que fez, mas ele fez. Então quando você fala, cara, então a solução é vender. Vende isso, fica com qualidade de vida, vive bem. Aí, mas eu vou diminuir o meu padrão. Aí é o dilema. Esse é o dilema. E muitos colegas vivem essa situação quando não tem essa percepção, essa maturidade de falar, caramba, o que eu ganho hoje com a odontologia? Eu estou satisfeito ou estou insatisfeito? Se você está insatisfeito, bom, se você está insatisfeito, você pode trabalhar da seguinte maneira, né? Querer ganhar mais, manter o seu padrão de vida abaixo do que você pode até ganhar mais, ou querer ganhar mais e, enquanto isso, você aumenta o seu padrão de vida mais do que você pode bancar. E isso vai causar um ciclo vicioso de insatisfação, de infelicidade, de estresse, que vai atrapalhar o seu crescimento profissional. E por que eu estou trazendo toda essa reflexão aqui? Porque se você vive acima do seu padrão, esqueça enriquecer. Esqueça. Se sua mentalidade não ajustar, por mais que você ganhe, você vai gastar. Porque padrão de vida não tem teto. O céu é o limite. Não tem um limite para dizer assim, agora tá bom, daqui você não passa. Não. Conforme você vai avançando e vai conseguindo mais ganhos, se a sua mentalidade for uma mentalidade baseada em status, baseada em aparência, em querer ter padrão de vida, para mostrar para os outros, para fingir uma coisa que você não é, esqueça enriquecer. Não vai rolar. Não vai rolar. Porque o enriquecimento, ele é baseado num conceito chamado frugalidade. O dentista que quer enriquecer, ele tem que basear a vida dele em frugalidade. O que é isso? É viver um degrau abaixo do padrão que ele poderia. Por que isso? Porque você pega a diferença e investe. E quando você investe, você enriquece. Esse conceito de frugalidade é muito importante, porque quando a gente vive um degrauzinho abaixo do nosso padrão de vida, a gente consegue investir todo mês. Se você está acima do seu padrão de vida,
a tendência é você estar se endividando, pegando dinheiro emprestado e você não vai enriquecer nunca. Padrão de vida e qualidade de vida são coisas diferentes. Olha só, o dentista ele tem que entender que padrão de vida é baseado em bens materiais. Qualidade de vida é baseado em bem-estar. Bem-estar. Padrão de vida é medido por consumo. Qualidade de vida é medido por estresse. Padrão de vida tende à insatisfação. Porque quanto mais você aumenta, como não tem teto, se você basear a sua vida nisso, se você trabalhar por isso, viver por isso, você tende à insatisfação. Isso são estudos que mostram isso. Qualidade de vida, se você basear a sua vida em qualidade de vida, você tende à paz. E aí vem uma armadilha. Padrão de vida dá para ver. Pô, olha o carro do cara, rapaz, e esse óculos? E essa bolsa nova? Aqui está a armadilha. Como dá para ver? Quando a gente recebe um elogio, quando a gente mostra aquilo que a gente comprou, você massageia seu ego. Mas qualidade de vida não dá para ver, é sentida. Ninguém sabe que você está feliz. Ninguém sabe que você está estressado, triste, decepcionado, constrangido. As pessoas não sabem, as pessoas estão vivendo a vida delas. Então, se a gente não tiver essa consciência e escolher de que lado a gente quer viver, a tendência é que, seguindo esse caminho, baseando a sua vida por esse caminho, a gente entre num ciclo que é qual? Trabalha, compra o que não pode, parcelado, financiado, joga dinheiro fora, tem que trabalhar mais, fica pressionado, causa mais buraco emocional e aí consome mais e se endivida mais e vive nesse ciclo durante muito tempo. Em Portugal, onde eu moro, se chegar aqui um colega que não me vê há algum tempo, ele vai dizer assim: Alexandre, você empobreceu? Né? Se chega alguém hoje aqui em Portugal e fala assim: ô rapaz, coitado, que pena, ele está em decadência. Mas por quê? Eu vivia no Brasil numa casa enorme. Tinha campo de futebol, tinha piscina, tinha 2 carros importados, tinha cachorro, tinha 3 empregados, tenho 2 clínicas que ainda funcionam. Mas eu cheguei num momento com a minha família, com a minha esposa, que eu falei: vamos mudar o rumo da nossa vida todo para qualidade de vida. Vamos mirar aqui, ó. Vamos entrar com tudo nisso. E aí tudo que a gente tinha, a gente transformou em ativos. Eu não me desfiz de nada, mas eu transformei em renda. E para aumentar a qualidade de vida, viver um sonho que a gente sonhava em ter, né? Que era morar fora do país, na adolescência dos meninos, a gente falou: vamos, esse é o momento. Mesmo que a gente diminua o nosso padrão de vida, porque a gente já está num grau assim de maturidade, aonde eu percebo que a vida é uma só e eu quero estar do lado da qualidade de vida. Então hoje eu tenho um carro usado, vivo num apartamento bem menor que minha casa, que eu vivia.
Mas não tem problema nenhum. Por quê? Porque a gente está continuando mirando na qualidade de vida. Nossa qualidade de vida disparou, apesar do aparente padrão de vida ter diminuído. E como o padrão de vida é medido por fora, pelo que a gente vê, pode ser que quem me veja fale assim: o que houve? Mas quem me conhece sabe que eu estou muito mais feliz, entende? E isso não tem nada a ver com não enriquecer. Isso não tem nada a ver com não ter prosperidade, com não querer crescer, com não querer ganhar bem, com não querer ter coisa boa. Isso não é um discurso de minimalismo, de não ter as coisas. Pelo contrário, é um discurso de consciência. Eu não sou contra o consumo das coisas. Eu não sou contra não ter coisas. Roupa de marca, carro bom, não tem problema nenhum. A gente trabalha para viver, comprar coisas que a gente gosta. A pergunta é: você tem dinheiro para isso? Se a resposta for não, respira, toma um banho frio, reflete e entende que você não pode entrar no ciclo do desespero, do estresse, para manter uma coisa que você não pode. Vive com consciência. Essa é a filosofia. Por isso que é dentista tranquilo. Eu sempre falo isso. É dentista tranquilo. Não adianta eu falar assim: você vai trabalhar para poder ter um Porsche. Você vai investir para poder ter um Porsche. Você vai viver para isso. Não. Isso é uma consequência natural da sua evolução. Mas você não deve, em nome da sua sanidade mental, da sua vida, se você tem filhos ou esposo, da sua família, sacrificar a sua paz para viver fora do padrão que você está no momento. No padrão de vida, tem dois tipos de pessoas em relação a padrão de vida. Tem os satisfeitos e tem os insatisfeitos. Se você está satisfeito com o seu padrão de vida, tudo bem. Você está feliz? Tudo bem. Mas se você está insatisfeito, você tem duas opções. Ou você busca o caminho do crescimento, tá? Trabalha sério e depois de um tempo você vai aumentando o seu padrão de vida com consciência. Ou se você não tem essa paciência, você começa no ciclo vicioso da classe média. Qual é o ciclo vicioso da classe média? É comprar o que não pode com dinheiro que não tem. Comprar o que não pode com dinheiro que não tem. Aí você paga juros, aí você financia, aí você perde mais dinheiro, aí você precisa trabalhar mais. E aí você se embola todo e fica naquela e não sai nunca. E aí depois você olha para trás, 20 anos depois, não fez nada. Você olha para o seu patrimônio e não plantou nada. E aí agora você começa a olhar para frente e fala: epa, meu tempo está acabando, como é que eu faço? E nesse ciclo vivem inúmeros colegas da gente. Inúmeros. Eu tenho uma aluna que ela ganha para cima de 50 mil por mês. Para cima de 50. E aí eu coloco lá uma pesquisa, né? Quando começam as aulas, tudo. Qual o seu faturamento? Aí 50 mil. Como é que tá? Tem patrimônio? Não. Tem reserva de emergência? Não. Tá investindo? Não. Mas você ganha 50 mil. Ah, mas a minha despesa mensal é 55. Olha, o padrão de vida é muito maior do que ela ganha.
E se a mentalidade não se ajustar, se você ganha 10 mil, fala assim, impossível. Se ela ganha 50, já era para ser rica. Porque você ganha 10. Mas de repente, se você ganhar 20, sem a mentalidade certa, você é o próximo, assim, embananar também lá na frente. Por quê? Porque crescimento de patrimônio depende da mentalidade, não depende do dinheiro. Depende da mentalidade. Primeiro vem a mentalidade, depois vem o seu enriquecimento. A odontologia é uma das melhores profissões do mundo, pessoal. Do mundo. Eu sei que no nosso país a gente está vivendo uma situação complicada devido à concorrência, devido ao número de faculdades, ao número de colegas. Mas, mesmo assim, a odontologia não tem teto de ganhos. Então, se você se aprimorar, você tem a capacidade de ir galgando um crescimento maior ainda. Se você ama o que faz, facilita tudo. Facilita tudo. Se você tem uma consciência de que, pô, é segunda-feira, que massa, eu vou trabalhar. Se você acorda segunda-feira e fala, não acredito, é segunda, eu tenho que trabalhar. Para, faz uma reflexão. O que você está fazendo é o que o seu coração está mandando? Você teve esse pensamento por fazer uma coisa que você não gosta ou porque você não está trabalhando onde você quer, porque você não está ganhando o quanto você gostaria, porque você não está vivendo o que você gostaria. Porque essa situação, a segunda situação, você pode alterar. Se você não está trabalhando no local que você gosta, você pode mudar de trabalho. Se você não está vivendo no lugar que você gosta, você pode mudar. Se você não está ganhando o quanto você espera, você pode também buscar meios de aprender a ganhar mais. Agora, se você estiver fazendo o que você não ama, esqueça prosperidade. Não vai rolar. Não vai rolar. Porque a gente não pode ser obrigado a passar uma vida fazendo o que a gente não gosta. Eu conheço um médico que ele é um bom médico, mas ele é tido como um cara grosso, um cara sem paciência com os pacientes, um cara que no exercício da medicina ele é grosso, sabe? É um cara rude. Mas ele é um escritor fantástico. Ele é um cara que na hora que ele está falando sobre livros, sobre a escrita, ele já tem vários livros publicados. É uma pessoa completamente diferente de quando ele está exercendo a medicina. Aí, certa vez a gente tem uma certa intimidade, eu falei, rapaz, velho, você já parou para refletir aí por que você sabe, né? Você tem essa consciência de que são duas pessoas. Aí ele falou, Alexandre, é porque não era para eu ser médico. Eu fiz a medicina para agradar a minha família. E porque eles me falaram, porque eu ia ganhar dinheiro. Mas todo dia eu vou para o trabalho sofrendo. Porque eu vou contra a minha natureza. Eu vou contra o que eu nasci para ser. E eu entrei num nível de padrão de vida que me obriga a isso. Então eu sou obrigado a viver uma vida falsa para agradar pessoas que fizeram uma decisão por mim lá atrás, para agradar pessoas que esperam que eu tenha um padrão de vida da minha profissão. E eu sou um cara hoje infeliz. Eu sou feliz fazendo outra coisa.
Vocês entenderam como é complicada essa situação? Ter essa consciência de amar o que faz não faz a gente cansar de trabalhar, de correr atrás, de realizar, de crescer, de acordar cedo, de oferecer mais, de não parar. E esse ajuste fino, na hora que você desperta para, pô, eu vou investir, eu vou investir da forma certa, eu vou formar meu patrimônio, eu vou crescer. Quando você ajusta o que você ama, mira na sua qualidade de vida, o foguete acelera, dispara. Não tem jeito de não ser feliz e não tem jeito de você prosperar financeiramente, de ter abundância, ficar rico, porque quando a mentalidade junta com a paixão, tá feita a química. Tá feito, você supera qualquer obstáculo, qualquer obstáculo. A nossa classe odontológica, eu percebo muitos e muitos colegas ainda precisando despertar para essa oportunidade que é: organize a sua vida financeira e comece a investir. Ah, mas eu não tenho dinheiro, velho, começa com pouco. Ah, mas depois eu penso nisso. Cara, o tempo é fundamental no seu crescimento de patrimônio, no seu enriquecimento. Ah, mas ó, sempre que depois do mais vem o sabotador. Sempre é assim. Será que não é a hora de você falar assim: ah, mas eu tenho que fazer isso. Ah, mas eu tenho que estar nesse caminho. Percebe? Se o a mais for: eu não tenho tempo. Ah, não é para mim. Eu não tenho dinheiro ainda guardado. Eu não está sobrando. Primeiro vem a mentalidade, pessoal. Depois acontece a realidade. Então, preste atenção no a mais. Sempre que a gente tiver numa pergunta, fala, mais cuidado para não ser um sabotador de um caminho que pode ser muito próspero. Hoje nós falamos sobre padrão de vida, qualidade de vida, falamos sobre a diferença entre eles, falamos da importância da gente viver num ciclo de crescimento, trabalhando dentro daquele conceito de frugalidade, dentro do conceito de frugalidade, vivendo dentro de um padrão abaixo do que a gente poderia manter. Para quê? Para poder investir, para poder crescer. Não entrar no ciclo do trabalha, ganha, gasta, trabalha, ganha, gasta, trabalha mais, ganha mais, gasta mais, e ficar nesse ciclo que não faz a gente crescer, que leva a gente para dívidas, para financiamentos, enfim, tá? Então hoje a aula foi baseada nisso e eu espero que vocês tenham gostado, que tenham pego os conceitos, enfim. A minha missão aqui é essa, tá certo? Como sempre, se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês tiverem qualquer tipo de questionamento, me manda uma mensagem, eu tenho o maior prazer de responder. A minha obrigação aqui, dentro do projeto Dentista Tranquilo Invest, é ajudar vocês a organizar a sua vida financeira, começar a investir e garantir um futuro, e ter qualidade de vida, e crescer, e ser feliz, e ter mais tempo, e estar com quem você gosta e ama, tá bom? Se a mensagem do projeto Dentista Tranquilo Invest está fazendo sentido na vida de vocês, compartilhem essa mensagem.